Olá pessoal, hoje eu vou dar uma aula de radiciação. Radiciação nada mais é do que raiz. Eu tenho dentro da raiz aqui este número que é chamado de índice. Aqui temos o radicando. E como resultado, vou ter um número chamado de raiz. Relembrando, todo resultado da operação leva o nome da operação. Índice, radicando e raiz. Como exemplo, eu vou tomar uma raiz, na letra A, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. O índice é 2. Eu costumo dizer que a raiz é como se fosse um ônibus intergaláctico. O que quer dizer isso? Os meninos me perguntam, professora. Se eu tenho aqui um ônibus, eu preciso de uma passagem que custa 2. Aqui eu tenho o expoente 2. Se tiver o dinheirinho, ele passa. Se não tiver, fica preso dentro do ônibus. Tem dinheiro para pagar a passagem, saiu. Quando não tem, fica preso. Por que o nome ônibus intergaláctico? Já que o ônibus da Terra, se eu tiver dinheiro eu passo na roleta e se eu não tiver, eu fico preso. Um ônibus intergaláctico, posso pegar o dinheirinho de volta. Raiz quadrada, pego de volta 2 ao quadrado vezes 2. Então, observe, eu posso sair e voltar pegando o mesmo expoente. Essa é a definição de raiz. Logo em seguida, eu tomei o exemplo B, que é raiz quadrada de 16. 16 nada mais é do que 4 ao quadrado. Tem o valor para passar na roleta. Então, isso dá 4. Como exemplo C, eu tenho raiz quadrada de 27. 27 é 3 ao cubo. Distribuir nada mais é, eu preciso de 2 em 2. Eu tenho 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Relembrando a propriedade. Conserva a base, soma os expoentes. O 2 passa, tem um dinheiro para roleta, fica 3 raiz quadrada de 3. Como último exemplo, eu tenho raiz cúbica de 32. 32 nada mais é do que 2 à quinta potência, ou seja, 2 elevado a 5. 2 a 5. Eu tenho que distribuir de 3 em 3 para passar. Então, é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Tem como passar? Foi para fora. E ficamos com 2 ao quadrado dentro. Como resultado temos 2 raiz cúbica de 4. Tranquilo? Vamos agora às operações. A primeira operação que eu vou trabalhar é a soma. Vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Observe, os índices são iguais e o radicando é o mesmo. Eu só consigo somar se forem raízes iguaizinhas. Então, eu tenho 2 maçãs mais 5 maçãs, é como se eu tivesse 7 maçãs. Somei um número com outro. Em contrapartida, eu tenho na letra B 6 raiz quadrada de 5 mais 7 raiz quadrada de 2. Eu quero somar com 3 raiz quadrada de 5 menos 6 raiz quadrada de 2. Observe, só posso somar raiz de 5 com raiz de 5. 6 bananas mais 3 bananas são 9 bananas. 7 maçãs com menos 6 maçãs, uma maçã. Daí, eu vou agora para a operação de multiplicação. Multiplicação.
Na multiplicação, as coisas são muito simples. Eu tenho 2 raiz cúbica de 5, eu quero multiplicar por 3 raiz cúbica de 2. Os índices são iguais, mas o radicando não necessariamente. Então eu multiplico 2 com 3, o de fora com o de fora, 6. Preservo o índice e multiplico os dois dentro. Daí nós teremos 6 raiz cúbica de 10. Na letra B, vou colocar um contra-exemplo. Eu tenho 2 raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 15. Observe. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, deu 6. Dentro do radical eu escrevo todos eles. 5 vezes 2 vezes o 15, que é 3 vezes 5. Olha bem, o 5, juntando com 5, teremos 6 raiz de 5 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Quem sai? O 5 tem dinheirinho para sair. Logo eu tenho 6 vezes 5 raiz de 6, ou seja, 30 raiz de 6. Ok? A próxima operação nós faremos com a potenciação, uma potência. Na potência teremos aqui o exemplo. O A, na potência, eu tenho raiz de índice 4 de 2 elevado ao cubo. Se você analisar, é esse elemento 3 vezes. Então, é raiz quarta de 2, raiz de índice 4 de 2, vezes raiz de índice 4 de 2. Em que teremos multiplicação, eu repito o índice e multiplico 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Eu não preciso de tanto sofrimento. Se eu observar, é só introduzir o expoente. Repetindo, eu não preciso repetir o elemento, só introduzir. Então, como seria raiz de índice 5 de 2 elevado à quarta potência? Não perco tempo, coloco, introduzo o expoente, 2 à quarta. Perfeito? Daí, depois da potência, teremos aqui uma raiz de raiz. Então, eu tenho raiz de raiz, uma radiciação, uma raiz. Eu tenho aqui na letra C, vou colocar a letra A desse exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Eu multiplico os índices. Na multiplicação, eu tenho raiz sexta de 5. Ok? Então, vai agora mais um exemplinho. Raiz quinta da raiz quadrada de 3. Isso é raiz de índice o quê? Décima de 3. Raiz, o índice é 10 do número 3. O meu desafio vem agora, pegando o início da matéria. Eles pedem em alguns vestibulares que a gente faça raiz cúbica de 2, raiz quadrada de 2, escreva num só radical. Aí eu vou reunir basicamente várias propriedades e a definição. Num só radical. Lembrando, eu posso passar para dentro, quando eu passo para dentro, eu pego de novo o expoente. Então, raiz cúbica está aqui, eu entro pegando de novo o expoente. Quando ele entrou, observe, não tem ninguém entre eles. Então, o 2 entrou, pegou o expoente de volta e aqui o 2. Fiquei raiz sexta de 2, 3 vezes 2 deu 6, de 2 ao cubo. Uma grande jogada. Chego aqui, eu posso simplificar. Raiz quadrada de 2. Eu posso simplificar
quando é possível dividir esse e esse pelo mesmo número, raiz quadrada de 2. Ninguém imagina que esse número enorme vai ficar tão pequitito aqui no finalzinho. Ainda falando sobre as raízes, teremos raiz de índice 5 de 2 ao cubo. Podemos apresentar essa escrita de outra forma. É 2 elevado a 3/5. Observe, o 3 foi para o numerador e o 5 para o denominador. Daí, o que seria para nós raiz quarta de 2 ao cubo? É 2 elevado a quanto? 3/4. Costumamos dizer, o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Daí, eu quero escrever 5 elevado a 3/7. Como seria? Raiz de índice 7 de 5 ao cubo. Na letra D, eu tenho 5 elevado a 2/3. O 3 vai ser sempre o índice e o 5 eleva ao quadrado. Olha, eu dou cambalhota nesse número. Vupt, o denominador vai para cima e o numerador vai para baixo, como se eu invertesse. Ok? Utilizaremos agora o que a gente aprendeu com as raízes para a racionalização de denominadores. O que seria isso? Vou dar um exemplo. Quando eu tenho 1 sobre raiz de 3, jamais deixamos a raiz de 3 no denominador. Para retirar, a gente multiplica por raiz de 3 e raiz de 3. O que seria isso? É o 1 como sendo o elemento neutro da multiplicação. 1 na multiplicação não interfere. E quando eu coloco raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Observe, a raiz de 3 saiu do denominador e em cima ela apareceu no numerador. Então, racionalizar é retirar do denominador a raiz. O segundo exemplo vai ficar mais evidente. Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Observe, qual é o expoente que eu preciso? 3. Eu tenho quanto? 2. O que me falta? Uma raiz cúbica de 2. Por quê? Porque eu preciso sair com 3 inteiros. Eu tenho 2, me falta 1. Inteirando, 2 mais 1, 3. Então, sai o elemento e teremos 2 raiz cúbica de 2, aqui embaixo, a raiz cúbica, 2 com mais 1, deu 3. Olha se o elemento conseguiu o expoente para sair do radical. Então, teremos 2 raiz cúbica de 2 sobre 2. Resposta, raiz cúbica de 2. Vamos ao próximo exemplo. Na letra C, temos 3 dividido por raiz quinta de 3 ao quadrado. Eu devo racionalizar. O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador. Eu tenho o índice 5, eu preciso de 5 unidades e tenho apenas 2. O que me falta? O que me falta é o complemento da soma. Se eu tenho 2, para 5 me faltam 3. Então, eu multiplico raiz quinta de 3 ao cubo, em cima e embaixo. Por que em cima e embaixo? Porque representa 1 na multiplicação e 1 é elemento neutro. Multiplicando, repetindo, eu preciso do expoente 5. 2 e 3 formam 5. No produto, eu tenho, aqui na igualdade, eu vou ter raiz de índice 5 de 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, propriedade da multiplicação. Em cima, 3, raiz de índice 5, raiz quinta, de 27. 3, raiz quinta de 27, daí eu tenho raiz
quinta, conserva a base, soma os expoentes, de 3 elevado a 5. Ele tem agora o suficiente para fazer a passagem para fora. Então, eu tenho 3, aqui eu tenho 3 raiz quinta de 27. Simplificando, teremos raiz quinta de 27. Perfeito. Vamos para a letra D, que seria para nós uma racionalização um pouquinho mais trabalhosa. Eu tenho 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Olha, para eu tirar esse denominador, se observar, eu tenho 2 raízes. Muitas pessoas, muitos alunos, acham que eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. Se eu multiplicar pelo mesmo valor, eu teria um produto notável, que é o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, dá 5, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, raiz de 5, vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que seria raiz de 2 ao quadrado, 2. Observe, aqui não sairia da raiz, eu continuaria com o denominador da raiz. Então, nós vamos multiplicar não pelo mesmo termo, mas pelo seu conjugado. Eu troco o sinal de um deles. Quando eu troco o sinal de um deles, repito em cima, como já fizemos em todas as racionalizações, eu terei o produto da soma pela diferença como produto notável é o quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Repetindo, produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Em cima, teríamos raiz de 5 menos raiz de 2. Por quê? 1 vezes isso é o próprio. Daí eu teria raiz de 5 menos raiz de 2. Resolvendo, raiz de 5 ao quadrado dá 5, raiz de 2 ao quadrado dá 2, teria como denominador 3. Consegui, desta forma, tirar a raiz do denominador. Chegamos ao final do nosso estudo de radiciação.